irmãos. Lucas capítulo 9. Se você puder colocar na NAA, irmão. Nova Almeida atualizada. Lucas capítulo 9. Amém? Glória a Deus. Nesse final de semana, nós estivemos ali na chácara do irmão Bené, da irmã Lenir, no acampamento dos jovens, dos adolescentes. Foi uma bênção, né? O tempo que tivemos ali ontem, o culto, as palavras, o louvor. Depois aquele tempo ali na beira da fogueira, né? Tempo precioso de Deus, onde Deus falou, ministrou, né? E o irmão já ficou tão feliz, né, que já abriu a chácara para a gente fazer de novo, né, irmão? Em outro momento, né? E foi muito bom, irmão. Foi um tempo assim muito precioso, onde nós podemos juntos adorar e também ministrar na vida um dos outros. Nós temos falado nesses dias sobre transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E para isso nós precisamos parar para estar diante do Senhor, para que Ele ministre na nossa vida, para que nós possamos ministrar a vida de outras pessoas também. Amém? Então, glória a Deus pelo acampamento. Lucas capítulo 9. Essa passagem, ela aparece em Mateus, aparece em Marcos e aparece em Lucas. Mas eu escolhi o texto de Lucas. Lucas 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Amém? Isso aí, a palavra de Deus diz assim, ó. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra que já foi lida.
E a minha oração, Deus, é que o Senhor possa ministrar, ó Deus, em nossas vidas a Tua palavra. Senhor, fale conosco, fale cada coração que está aqui. O Senhor, ó Pai, conhece cada vida, melhor do que qualquer um de nós aqui. E o Senhor pode ministrar, ó Deus. E a nossa oração é que o Senhor ministre. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Essa passagem, ela ficou, depois que isso aconteceu, os discípulos ficaram calados por um bom tempo. Geralmente, quando Deus fala comigo, ou quando eu tenho uma experiência com Deus, eu fico alguns dias calado. Às vezes, a Leidiana percebe isso, eu fico alguns dias calado, porque eu fico pensando naquilo que Deus está ministrando no meu coração. E aqui eles ficaram calados porque a experiência foi muito forte. Jesus, diante dele, se transfigurou, ou seja, o rosto dele começou a brilhar. E a roupa do Senhor Jesus se tornou branca, de um branco que também brilhava. E eu quero falar com os irmãos nessa noite, que às vezes, para que nós possamos receber algo novo de Deus, nós precisamos se desfazer daquilo que é velho. Certa vez Jesus disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. Não tem como colocar algo novo em uma estrutura velha, porque aquela estrutura que já está corrompida, ela pode corromper aquilo que é novo. Então a Bíblia diz assim, que não se põe remendo novo em roupa velha, porque senão o remendo acaba estragando ainda mais a roupa. Então o Senhor, Ele fala que para que nós experimentemos algo novo, muitas vezes a gente vai ter que se desfazer do velho. E enquanto eu estava pensando nessa palavra, alguns irmãos aqui talvez entendam melhor do que eu, né? Mas se você quer muitas vezes um computador ou alguma máquina, você muitas vezes tem que desprogramar para você colocar um novo programa naquela máquina. E nós também, muitas vezes, para aprender algo novo, nós precisamos deixar o velho. Não que o velho era algo errado, mas para aquele tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos de uma roupagem nova. Eu não sei se você reparou, de sexta-feira para cá, o que você viu diferente nas pessoas? Em quase todas as pessoas. O casaco. Você possivelmente pegou aquele casaco lá que já há algum tempo você não usava, e você colocou o casaco por causa do frio. Então mudou o clima, mudou o ambiente, mudou a temperatura, a gente acaba mudando também a roupagem. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando eles sobem, a Bíblia diz, eu já vejo algo importante, Jesus, ele levou consigo para orar Pedro, Tiago e João. Fala para o seu irmão, e você precisa de pessoas que orem com você. Muitas vezes nós nos achamos autossuficientes. Às vezes nós achamos que só a nossa oração já basta. Mas não, a Bíblia diz, o Senhor diz, orai uns pelos outros. E às vezes nós somos orgulhosos, porque nós não queremos pedir para alguém orar pela gente. A gente às vezes está passando por problema, por dificuldade, mas às vezes o nosso orgulho impede de chegar para o irmão e falar: irmão, ore por mim, porque eu estou passando essa luta, eu estou passando essa dificuldade. Jesus, ele está entrando ali em um processo onde ele seria preso,
humilhado, açoitado e crucificado. Então ele já estava sentindo o peso daquilo que ia acontecer. E então ele convida 3 dos discípulos para estar orando com ele. Então eu já aprendo aqui, irmãos, que eu preciso de pessoas que orem pela minha vida. Porque às vezes nós vamos passar por um momento de dificuldade e nós precisamos de irmãos, de amigos, de intercessores do nosso lado. E a Bíblia diz assim que enquanto ele orava, uma outra coisa que eu aprendo aqui, as maiores experiências que nós vamos ter com o Senhor é em oração. Às vezes a gente fala assim, eu queria ter aquela experiência com Deus, mas eu não oro, eu não busco, eu não falo com o Senhor. A Bíblia diz que o rosto de Jesus, ele foi transfigurado, a roupa se tornou branca como um branco brilhante, enquanto ele estava orando. Então eu aprendo que Jesus, ele me transforma enquanto eu oro. Jesus, ele transforma a gente, irmãos, enquanto a gente ora. Por quê? Porque ele precisa mudar a nossa vida, ele precisa mudar a nossa mente, ele precisa mudar o nosso modo de agir. E aí, quando nós vamos orar, você já reparou que quando a oração que você faz lá no seu quarto é diferente da oração que você faz aqui? Se alguém pede para você orar aqui, não é a mesma oração que a gente faz lá no quarto. Porque geralmente quando nós oramos aqui, nós oramos para Deus, mas ao mesmo tempo nós temos uma preocupação com pessoas. Então, alguns, eu lembro que quando eu converti, eu achava até interessante alguns irmãos orarem dessa maneira. Hoje eu quase não ouço pessoas orarem assim, mas eu lembro de um irmão que começava a orar e dizia: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, soberano, altíssimo, onisciente, onipotente. E eu, novo convertido jovem, falava: meu Deus, esse irmão sabe tanta palavra difícil. E eu ficava ali, aí depois ele fazia o pedido dele, mas eu lembro que sempre que ele ia orar, ele começava: ó Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E eu achava aquilo dali interessante. Mas quando a gente vai orar no quarto, irmãos, e pelo menos a gente é bem mais simples. A gente abre o coração e Deus, ele nos ouve. Então enquanto nós oramos que nós somos transformados, principalmente quando nós oramos sozinho. Porque lá quando eu oro sozinho, eu não tenho dificuldade de falar quem eu sou, mesmo porque Deus já sabe quem eu sou. Então ele só está esperando que eu confesse quem eu sou. Lá diante do Senhor eu não tenho dificuldade de falar, às vezes, da maldade do meu coração, da amargura, do rancor que eu possa estar sentindo por uma pessoa. Lá eu não tenho dificuldade. Então lá nós somos transparentes diante de Deus. E é quando a gente faz isso é que Deus vai nos curando, Deus vai nos sarando, Deus vai nos restaurando. E a Bíblia diz assim que enquanto eles oravam, houve isso, e aparecem 2 pessoas. Quem que apareceu aí? E para o irmão Fernando, pega uma água ali, irmão Fernando. Quem que apareceu? Moisés e Elias. Irmãos, eu não sei aqui quem gosta daqueles filmes assim, tipo De Volta para o Futuro. Quem gosta de filmes assim? Aqueles filmes que parece que a pessoa entra em outra dimensão, né? De repente encontra lá quando ele era jovem, ou coisa semelhante assim, né? O que aconteceu aqui, nós vemos o que? Elias e Moisés saindo da eternidade e entrando em um espaço que nós chamamos um tempo cronos, um tempo cronológico. Porque Moisés, ele esteve aqui na terra, quando ele tirou o povo do Egito ali,
há mais ou menos, se eu não estou enganado, 600 anos antes de Jesus. Elias apareceu um pouquinho depois. Elias foi aquele profeta que foi trasladado para o céu vivo. Ele foi levado vivo para o céu. Moisés, a Bíblia diz que ele morreu, que Deus enterrou ele, que Deus sepultou Moisés. Eu particularmente não acredito que ele tenha morrido. Pastor, você está discordando da Bíblia? Não, é porque a mesma palavra hebraica para enterrar é a palavra para tomar para si. Então, significa que Deus enterrou, mas que Deus também tomou para si. E pelo fato de ele ter aparecido aqui vivo, eu particularmente acredito que ele não tenha morrido. Mas por que aparece Moisés e Elias? Porque Moisés, ele representa a Torá, a lei, e Elias representa os profetas. Ou seja, nas duas pessoas estava representada toda a antiga aliança. Moisés representa a lei, a Torá, os 5 primeiros livros, rolo do Antigo Testamento. Elias representa todos os profetas. Então ali aparece a representação de toda a antiga aliança. E como a antiga aliança, ela apontou para Cristo, ela profetizou acerca de Cristo. Ali a Bíblia diz que enquanto Moisés e Elias conversavam com Jesus, qual era o tema da conversa? Era aquilo que ia acontecer com Jesus. É como se Moisés e Elias estavam dizendo: Jesus, vai acontecer isso, porque nós profetizamos que ia acontecer. Os profetas profetizaram que você teria que ser morto. E Moisés também falando. A Bíblia diz que eles estavam falando isso para Jesus. Olha aí, versículo 30. Eis que 2 homens falaram com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam do quê? Da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Moisés e Elias estavam dizendo: olha, enquanto nós estivemos na terra, nós profetizamos 600 anos antes que você ia morrer. E está chegando a hora, está chegando o momento. A palavra de Deus está para se cumprir na vida de você, na sua vida, Jesus. Mas nós também falamos que você ia ressuscitar, que você ia ver o fruto do penoso trabalho seu. E aí Moisés e Elias estavam ministrando isso a Jesus. E a palavra de Deus, irmãos, que como nós cantamos, né? Quem já pisou no Santo dos Santos não quer sair daquele lugar. E agora, em toda aquela glória ali, Pedro, Tiago e João, vendo Jesus resplandecendo, vendo Moisés ali. Eu imagino Pedro, eles liam a Torá, ele conhecia a Torá, a lei dos profetas. Agora, de repente, Pedro, Tiago e João, olha, o texto que nós líamos, que nós entendemos que Deus usou a vida desses homens para escrever. Agora nós estamos olhando para os homens que escreveram isso há 600 anos atrás. E Jesus transfigurado. Imagina, irmãos, a presença de Deus naquele lugar ali. E aí de repente a Bíblia diz que os 2 homens começam o quê? Se afastar. Começa a se afastar. E Pedro, como sempre, ele decide falar algo. Por que eles começaram a se afastar, irmãos? Por que eles começaram a se afastar? Esse ano nós lemos o Novo Testamento e terminamos de ler, e agora eu recomecei a ler o Antigo Testamento, terminando Levítico. E aí o Antigo Testamento ele é um pouco mais, podemos dizer assim, um pouquinho mais difícil de compreender quando você não lê o Novo ainda.
Mas a Bíblia diz que os dois começam a se afastar. Por que eles começam a se afastar? Para dar liberdade e para que entre o novo. Porque até aquele momento eles ouviam quem? Quem é que eles ouviam? Até aquele momento eles ouviam Moisés e os profetas. Até aquele momento o povo judeu e os discípulos, eles haviam aprendido do Senhor na lei e nos profetas. E de repente eles têm que aprender do Senhor agora de uma outra maneira. Então a Bíblia diz que eles começam a se afastar. E quando eles começam a se afastar, a Bíblia diz que Pedro, ele diz assim: mestre, ele percebe que ia acabar o movimento, ele percebe que ia acabar aquela situação ali, e ele diz assim: mestre, é bom nós estarmos aqui. Em outras palavras, ele estava dizendo o quê? Não pode acabar, não pode acabar, é bom que nós estejamos aqui. E aí Pedro, ele dá uma sugestão. Ele diz o que? Façamos três o que? 3 tendas. Vamos fazer 3 tendas. Uma para Moisés, para Elias e outra para quem, irmãos? Para Jesus. Quando Pedro ele faz isso, o que ele fez? Ele colocou Moisés, Jesus e Elias no mesmo patamar. Ele colocou Moisés, Elias e Jesus em pé de igualdade. E naquele momento nós vemos o que? Uma outra revelação de Deus, que ninguém é igual a Jesus, ninguém é igual ao Filho de Deus. Às vezes nós falamos assim: eu quero ser igual a Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Eu pergunto: que mulher queria ter um marido igual a Davi? Mulher nenhuma. Então, Davi tinha suas qualidades, sim, mas ele também tinha os seus tropeços. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, a obra dele, ele foi perfeito, ele não pecou. E quando Pedro dá aquela sugestão, vamos fazer 3 tendas, a Bíblia deixa muito clara que ele não sabia o que ele estava falando. Irmãos, aqui eu já aprendo algo muito assim precioso. Às vezes a gente acha que no ambiente de glória, da manifestação da presença de Deus, tudo que é falado é certo. Tudo que a pessoa falou é certo. Por quê? Porque estava no ambiente de glória, aquele movimento de Deus. Não. A Bíblia diz aqui que apesar de tudo que estava acontecendo, Pedro falou coisa que ele não sabia o que ele estava falando. Naquele ambiente ele falou coisa que ele não sabia do que ele estava falando. Por quê? Porque Pedro ainda era bem precipitado. Ele fala assim: olha, tem que pensar para falar. Pedro falava para pensar. E a Bíblia diz, olha aí na sua Bíblia, no versículo 33, diz o que? A Bíblia está dizendo: porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Pedro não sabia o que estava dizendo. E aí no versículo 34, quem é que entra em cena, irmãos? O Pai, o Deus Pai entra em cena, diz assim: enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. Lembra que eu falei esses dias, eu não sei se foi terça ou domingo, que Moisés falava com Deus face a face? E a Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus face a face, mas que essa nuvem, ela era tão densa que poderia estar uma pessoa assim de frente com a outra, que ela não conseguia ver a face do outro. Então, em algumas vezes na Bíblia, Deus ele vai falar em meio à nuvem, e a Bíblia diz que a nuvem veio e envolveu todos que estavam ali, e ficaram com medo de entrar na nuvem. Quem é que ficou com medo? Pedro, Tiago e
João. Mas do meio dessa nuvem, versículo 35, e dela veio uma voz, do meio da nuvem Deus falou. Do meio da nuvem Deus falou. E eu lembrei do que eu falei, ainda essa semana, que lá em Chapada tem um monte lá, onde quando a gente vai para orar, de madrugada a nuvem ela desce e às vezes você não consegue ver a outra pessoa assim. E algo interessante, você se sente no céu, porque a nuvem desce. E aqui a Bíblia diz que na nuvem Deus ele fala. E o que Deus fala, irmãos? Deus fala o quê? Este é o meu filho amado. E ele diz o quê? Escutem o que ele diz. Escutem o que ele diz. Ou seja, até aquilo que está escrito na antiga aliança, você precisa escutar de acordo com o que o Senhor Jesus diz, de acordo com a palavra de Cristo. Jesus ali, o Senhor, o Pai, ele estava dando um novo entendimento para os discípulos. Vocês até aqui andaram ouvindo Moisés e os profetas, mas a partir de agora vocês precisam ouvir o Filho. Vocês precisam ouvir o meu Filho. O Pai, ele disse para os discípulos, e ele está dizendo para você e para mim. O que ele está dizendo para você e para mim? Escutem o meu Filho. Escutem o meu Filho. Pare para ouvir o que o Senhor Jesus diz na sua palavra. Pare para ouvir o que o Espírito Santo ele diz, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio para nos mostrar quem? O Filho. O Filho, enquanto esteve aqui na terra, ele veio para nos revelar quem? O Pai. E tanto que ele disse: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Agora Jesus vem, aliás, ele sobe, ele viu o Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para nos apontar Jesus. Ele veio para nos apontar Jesus. Então, agora eu posso ouvir do Senhor Jesus, ouvindo quem? O Espírito Santo. Então, quando eu ouço o Espírito Santo através da palavra, eu estou ouvindo Jesus. E o Senhor ele está falando para nós, irmãos, precisamos ouvir o que Jesus tem para falar. Precisamos ouvir o que Jesus tem para ministrar. Você precisa pegar essa Bíblia, se você tem uma Bíblia. Você precisa pegar essa Bíblia. E principalmente no Novo Testamento, dos Evangelhos, você precisa passar a comer o que está escrito aqui. Nós precisamos parar para ouvir o Filho falar. Porque nós iremos ouvir alguma coisa. Tem pessoas que estão vivendo a sua vida ouvindo uma voz de amargura. Ou do pai, ou da mãe, ou do irmão, ou de alguém que fez alguma coisa. Então todas as vezes que ela fala, reflete a amargura que clama dentro dela. Essa pessoa precisa parar para ouvir Jesus. Por quê? Porque a voz de Jesus ela cura, a voz de Jesus acalma, a voz de Jesus restaura. Pastor, mas é luta, dificuldade, então você precisa parar para ouvir Jesus. Ah, mas está corrido aquilo outro. Sim, mas você precisa parar para ouvir Jesus. É maravilhoso que os irmãos venham aqui no domingo ouvir a palavra, mas eu quero dizer, você precisa parar para ouvir Jesus. Se você não tem tempo para ouvir Jesus, infelizmente, se eu não tenho tempo para ouvir Jesus, eu estou com a minha vida muito errada. Porque como cristão, eu preciso parar para ouvir Jesus. Preciso parar para ouvir Jesus.
E quando eu falo para os irmãos parar para ouvir Jesus, eu não estou falando para você vir aqui morar na igreja, no culto, no lugar onde nós reunimos. Eu estou falando de você pegar a sua Bíblia na sua casa e você meditar no que a palavra de Deus diz. Porque, irmãos, o Senhor Jesus, Ele cura. A voz de Jesus, ela cura. Como eu disse, às vezes as pessoas estão transmitindo amargura porque elas estão ouvindo amargura. Ah, mas eu fui rejeitado por isso, por aquilo, por pai, pela mãe. Não, a Bíblia diz que você é amado no Senhor desde a sua origem, e a sua origem é o Senhor. Então, quando eu ouço Jesus e eu ouço a voz do Pai através de Jesus, o Pai sempre que ia falar com o Filho, ele falava o quê? Ele falava assim, quando Jesus foi batizar, a pomba desceu sobre Jesus e o Pai falou o quê? Esse é o meu Filho amado. Será que o Pai estava falando só para Jesus, irmãos? Ou será que era para nós também? Então nós precisamos entender primeiro que se você entregou a sua vida a Jesus, você é filho. E o nosso Pai não tem filho predileto, mas o nosso Pai tem filhos mais próximos. Então o nosso Pai Celestial, Ele disse assim, este é o meu filho, e Ele é amado. Por que Jesus ele precisava ouvir que Ele é amado? Por que nós precisamos? Porque às vezes nós enfrentamos lutas, e a primeira dúvida que o diabo quer colocar na sua cabeça é se você é filho, e a segunda se você é filho, é se você é amado. Mas quando nós paramos para ouvir a voz de Jesus, irmãos, nós somos curados. O Senhor, Ele nos cura enquanto nós ouvimos a voz dEle. E é por isso que nós precisamos parar para ouvir o que o Senhor tem para falar. Abra sua Bíblia aí, ou coloca aí, irmão, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, e eu já convido o Ministério do Louvor à frente. Aleluia. Diz assim, antigamente, Deus falou o que? Muitas vezes e de muitas maneiras. E Ele falou aos pais. Que pais? Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Ele falou aos pais. Ele falou pelos profetas. Pode passar. Mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O universo foi criado por Jesus. O universo foi criado por Jesus, pelo Filho de Deus. O Filho de Deus existia antes de todas as coisas. E é por isso que eu preciso parar para ouvir o Filho de Deus. O Filho de Deus é o Verbo, que a Bíblia diz, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Verbo que se fez carne. E a palavra de Deus diz, irmãos, vamos ler mais uma vez, volta lá no versículo 1, irmão. Vamos ficar em pé? Diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, nos falou pelo Filho.
a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Amém? Feche seus olhos neste momento. Vamos estar orando em nome de Jesus. Talvez você, alguma coisa aconteceu e você não tem mais ouvido a voz de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite: a voz de Jesus te cura, a voz de Jesus te restaura, a voz de Jesus te liberta, a voz de Jesus tem o poder de tirar todos os ressentimentos, todas as amarguras. A voz de Jesus tem o poder de te limpar de dentro para fora. A voz de Jesus, Ele diz que a palavra dele, aquele que ouve e pratica a palavra dele, é como uma casa que foi edificada sobre a rocha. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer algo muito simples para você. Volte a ouvir Jesus. Volte a ouvir Jesus. Não ouça a amargura, não ouça a rejeição, não ouça o ressentimento, não ouça o desprezo, não ouça as atitudes que as pessoas fizeram contra você. Ouça o que Jesus tem para a sua vida, em nome de Jesus. E para você ouvir o Senhor Jesus, você vai ter que muitas vezes parar de ouvir algumas coisas. Parar de ouvir algumas coisas. E que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Vai abrindo os nossos ouvidos espirituais nesta hora. Que o Senhor abra o seu ouvido espiritual, meu irmão, minha irmã. Que você passe a ouvir a voz de Jesus. E quando você começar a sentir que você está entrando em um ambiente de amargura, que você corra para o seu quarto e lá você diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz, porque a tua voz é que me dá direção. Se está sem direção, é porque está faltando comunhão. E para que haja comunhão, precisa haver comunicação. Você precisa se comunicar com o Senhor. Você precisa falar com o Senhor. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor. E se está triste, você precisa falar que está triste. Se está amargurado, você precisa falar que está amargurado. Se você está com ódio de alguém, você precisa falar que está com ódio de alguém. Porque só assim Ele pode te curar, Ele pode te restaurar. E o Pai fala para você: você é um filho, você é uma filha amada do Senhor. Não é porque você sofreu alguns percalços na sua vida, que você levou algumas quedas, e talvez em algum momento o Senhor falou e você desobedeceu e acabou errando. Mas Ele continua dizendo: você é um filho, é uma filha amada.
nós paramos de ouvir a voz do Senhor. Alguns de nós estamos tão preocupados em ganhar dinheiro nessa terra que nós esquecemos que o que governa a terra é o céu. E o Senhor está dizendo que nós devemos voltar a ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é de cura de traumas, da depressão. É a voz do Senhor que cura, é a voz do Senhor que cura a minha vida. Sofrendo algum tipo de opressão maligna na sua casa, no seu quarto, nós como igreja, Pai, neste momento, ministramos, Pai, em nome de Jesus, libertação. Se tem alguém aqui, ó Pai, com alguma enfermidade física, ó Deus, proveniente de alguma ação maligna, nós, como filhos do Senhor, ó Pai, ministramos cura e libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como filhos do Senhor e como igreja, nós ministramos. Se alguém aqui, ó Pai, na sua alma, nas suas emoções, está, ó Deus, entrando em um ambiente depressivo, nós, como filhos de Deus, ministramos paz sobre a sua vida e que você receba em nome de Jesus. Nós, como filhos do Senhor, ministramos paz. Nós oramos, Deus, e ministramos, ó Deus, a tua paz, o shalom do Senhor, que cura, que restaura, que liberta, que transforma. Em nome de Jesus, guarda os teus filhos, guarda a tua igreja, abençoe cada lar aqui representado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Glória a Deus.